Olá, sou Hugo Mizukami e hoje vamos refletir sobre Em busca de conhecimento para uma vida com menos sofrimentos. Talvez essa seja uma das questões mais colocadas na vida: como ter menos sofrimento. É sobre isso que nós vamos refletir hoje. Olha, Ana Maria está aqui presente, escreveu aqui: boa noite, mais uma vez tenho o prazer de poder assistir sua live. Muito obrigado, Ana Maria. Prazer tê-la aqui também. Muita satisfação. Jean, boa noite. Chegou aqui. Andréia Vieira, boa noite. Vamos ver quem entrou aqui. Leonice Maria Viana. Boa noite, Leonice. Ana Célia entrou aqui e disse boa noite. Boa noite, Ana Célia. A Ângela Souza escreveu boa noite. Boa noite, Ângela. Então sejam todos bem-vindos. E aqui N. Keber também entrou. Jonathan Maestre. Boa noite, Jonathan. Bem-vindo. Zilda Lima disse boa noite. Boa noite, Zilda. Minha mãe disse boa noite. Boa noite, mãe. Adriano Leitsky. Boa noite, amigo. Boa noite, amigo. Adriano. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Bacana. Então, como ter menos sofrimento? Será que com o conhecimento é suficiente para não ter tanto sofrimento? Então, não basta apenas o conhecimento em si, é necessário algo mais. E é isso que vamos ver na live de hoje. E a minha sugestão é que você assista a live até o final, pois das várias experiências, das várias reflexões e dicas, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Para a live de hoje, eu utilizei como referência esse livro chamado Paideia. Paideia é um livro escrito pelo Victor D. Salles. Seria Victor David Salles. Sim. Então aqui consta que ele nasceu em Atenas, na Grécia, se formou em psicologia pela PUC, São Paulo, e também estudou epistemologia genética com Jean Piaget em Genebra, na Suíça, e também no Sorbonne, França, onde completou seu primeiro doutorado em 1977. Então ele estudou a ética dos mitos da paideia na formação do homem grego na antiguidade. Então ele vem dedicando seus estudos, suas pesquisas, nas tradições, nos mitos das antigas civilizações gregas, egípcias, judaico-cristãs, caldaicas e orientais, buscando seu significado original para fornecer a chave para o homem, para a arte de viver com dignidade e ética. Então, ele tem vídeos também disponíveis no YouTube, também existe a Universidade Falada, onde ele tem disponível os audiobooks dele, em português. Utilizando aqui o tema Paideia. Nós vamos ver também o que é Paideia. Vocês sabem o que significa Paideia? Nome difícil, né? Então, os vários ensinamentos dos grandes mestres, dos mitos, que eu comentei até nos vídeos anteriores, têm a função de nos tirar da ignorância de nós mesmos. É importante não apenas tirar a ignorância de nós mesmos, também tirar a ignorância de nós com relação à natureza e também com relação ao universo. E para que nós possamos estar cada vez mais vinculados com a nossa realidade, querendo de nós renovações constantes. Então a nossa tarefa é de nós sairmos do estado de ignorância para nós crescermos e chegarmos na experiência transcendental. Ou seja, nós aprendemos a reconhecer a dimensão esquecida por nós, que está no nosso inconsciente, para aprendermos a conviver com os outros e também com o universo. Então nós vamos partir de um ponto onde temos ainda o medo de perder a nossa individualidade, para depois chegar num ponto onde nós atingimos a nossa conexão com o universo à nossa volta. E para isso nós temos que nos libertar do apego às recompensas. Libertar do apego das recompensas, ou seja, nós nos libertarmos de fazer as coisas em troca de alguma coisa, que significa nós deixarmos de pensar o que eu vou ganhar em troca se eu fizer tal coisa. Então, é importante aqui nós podermos aprender a nos libertar do apego às recompensas. E nesse caminho,
ao despertar também dos nossos talentos, para que nós possamos, através dos nossos próprios talentos, cantarmos a nossa própria canção, fazer aquilo que realmente nos dá paixão. Todos nós devemos conhecer algo sobre Hércules. Então, o Hércules que nós conhecemos tinha uma força descomunal. E ele passou por 12 trabalhos, o famoso Os 12 Trabalhos de Hércules. Os 12 Trabalhos de Hércules estão descritos neste livro, Paideia, mas eu não vou falar sobre eles, tá? Porque ele é muito longo, cada um desses trabalhos de Hércules são muito longos. Eu só vou dar uma passada assim rapidamente nesses 12 trabalhos. E existe um material também mais detalhado sobre os 12 trabalhos de Hércules neste livro, também de Victor de Sales, Os 12 Trabalhos de Hércules. Hércules passou por esses 12 trabalhos, porém, para superar esses 12 trabalhos de Hércules, antes ele teve fracasso em todos os trabalhos. Em cada um dos 12 trabalhos ele fracassou. Ele aprendeu com os fracassos e superou todos esses desafios. E não eram fáceis. Então, quando nós passamos por desafios, nós conseguimos normalmente passar ou vencer pela primeira vez, da primeira vez que nós passamos por essa experiência, ou nós falhamos. E quando nós falhamos, fazemos igual o Hércules, buscamos outros recursos para poder vencer os nossos obstáculos. Então, um caso para nós refletirmos, né? Para cada vez que nós fracassarmos, buscarmos recursos para aprimorarmos o nosso conhecimento e poder superar aquela dificuldade, poder superar aquele obstáculo, aquele desafio. Então, nesses 12 trabalhos de Hércules, simboliza que ele superou o ciclo da vida, o ciclo das gerações e das regenerações, conhecida no meio científico como palingenesia. Outro nome difícil, né? Palingenesia. O que é palingenesia? Ele é conhecido por nós como reencarnação. Então, nesses 12 trabalhos de Hércules, ele simboliza que ele conseguiu superar esse ciclo da vida, o ciclo das várias reencarnações. Então, apesar de ele ter uma enorme força física que ele possuía, ele não superou os desafios através do caminho da força. Olha só que interessante. Cada vez que ele usava a força, ele fracassava. Então, ele teve orientadores que passaram ensinamentos para ele usar a sabedoria no lugar da força. Trazendo para nós podemos extrair esse aprendizado de que para superar os nossos desafios emocionais, nós não vamos conseguir através da força, não vamos conseguir através da pressão, da exigência, da nossa agressividade, ou da nossa ira, da nossa irritação, ou mesmo da nossa mágoa. Também nós não vamos sair dos desafios emocionais. Então, o que vem a ser a mágoa? A mágoa, ela vem a ser a raiva interiorizada, aquela raiva que nós guardamos dentro de nós. Então, nós não vamos conseguir superar esses desafios emocionais através de todas essas questões, através da força, e sim através do desenvolvimento da sabedoria. E ao longo da nossa vida, também nós vamos ter vários orientadores, vários mestres para nos ensinarem a desenvolver essa sabedoria. Então existem várias pessoas que podem passar dicas sobre sabedoria, sobre conhecimento, para que nós possamos adquirir cada vez mais sabedoria. Espero que os meus vídeos também possam te ajudar a adquirir a sabedoria, adquirir essa reflexão e buscar ferramentas para poder superar os desafios da vida. Então há conceitos errôneos achando que o conhecimento nos forma como pessoa e nos traz dignidade. Por isso que eu coloquei no título a questão do conhecimento, né? Se o conhecimento ele vai realmente nos dar menos sofrimentos. Então, desde uma época da humanidade, achavam que quanto mais conhecimento nós tivéssemos, nós estaríamos melhores formados e teríamos mais condições para enfrentar a vida. Então relacionavam o conhecimento com formação e condição para enfrentar a vida. Só que o conceito mais arcaico na época da Paideia, que foi bem antes de Cristo, é que nós nos formamos
como seres humanos através da ética e da criatividade. Então não tem a ver com o modo de como nós nos vestimos, das coisas materiais que nós possuímos, para nós nos sentirmos mais valorizados ou não. Tem a ver com o nosso aperfeiçoamento interior. E para que nós pudéssemos nos assemelhar a Deus, da forma como nós fomos criados para ser, do ponto de vista espiritual, e muitos confundem aquela frase, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós encontramos essa frase na Bíblia. Lá consta que Deus disse, façamos. Se Deus disse façamos, então Ele teve colaboradores nessa criação. E quando Ele disse façamos o homem nossa imagem e semelhança, isso significa que nós somos imagem e semelhança dos seres que nos criaram, e não o contrário. Então muitas vezes acham que Deus é a semelhança de nós. Por isso que muitos adoram Deus como sendo uma pessoa, um homem, um pai de todo mundo, com formato de pessoa. Na verdade, ele deve ser adorado em espírito e não com um corpo físico. Então, no conceito arcaico, a nossa função não é de morte e também não é de destruição, mas sim cultivar a vida e cultivar a criação, porque a morte e a destruição trazem sofrimentos. Que tipo de sofrimentos? Violência, falsidade, medo, falta do direito de nós sermos, competição desleal e até competição selvagem. Só que no conceito moderno acredita-se que devemos adquirir o conhecimento e participar da criação sem ética, ou a ética normalmente não está envolvida nesse processo no conceito moderno. Daí surgem as necessidades de conquistas de bens materiais como o principal objetivo da nossa educação e da nossa vida, custe o que custar. Então, no campo da educação, ficamos achando que a escola deve nos ensinar para passarmos no vestibular e também para nós conseguirmos emprego. E a partir daí achamos que estaremos preparados para enfrentar as dificuldades da vida. Quantas pessoas que possuem diplomas e mais diplomas, altos cargos em empresas, possuem dinheiro, boa família, mas sofrem emocionalmente. Significa que no processo da vida não foram preparados para lidarem com alguns sofrimentos que encontram pelo caminho. Por isso que nos 12 trabalhos de Hércules não adiantava ele usar a força, porque não faria um homem ético e nem criador. Ao contrário, ele ficaria na selvageria, movido pelos instintos. E viver dessa forma, movido somente pelos instintos, seria potencialmente perigoso, devido à ignorância de conhecimentos e também aos atos inconsequentes, que poderiam ser gerados a partir daí. Não sei quanto a você, mas eu já me dei muito mal agindo apenas com os instintos. E não foi uma vez só, foram várias vezes. Aí fui aprendendo pelo caminho, Continuo aprendendo. Então, quando nós agimos de forma agressiva, de forma instintiva, como um selvagem, o retorno tende a ser da mesma forma, ou até pior, O que é necessário para nós nos formarmos como seres humanos? Então, para que nós possamos nos formar como seres verdadeiramente humanos, é fundamental nós termos a habilidade de conhecer as nossas capacidades e as nossas limitações, conhecer os nossos vícios e poder governar os nossos vícios. Só que quando eu falo de vícios, eu não estou falando apenas do vício do álcool, do cigarro, vício da gula, ou vício dos desregramentos sexuais, ou vício dos medicamentos sem prescrição médica, vício de drogas ou vício de jogos. E uma vez eu vi uma postagem em alguma mídia social, onde uma pessoa foi comprar cigarro e no maço, num dos lados do maço estava escrito assim, fumar pode causar impotência sexual. Aí ele devolveu esse maço para o vendedor ali e pediu para trocar por um outro maço que dizia que fumar poderia causar o câncer. Então ele pediu para trocar esse maço, porque não queria ver aquele que causava impotência sexual. Câncer, tudo bem. Alguns perigos que a gente tem que tomar,
Então, com relação aos vícios, é importante nós conhecermos os nossos vícios e também poder governar. Os vícios não são apenas esses que eu comentei. Na classificação dos vícios também tem a maledicência, que é o vício de falar mal dos outros. Então, frequentemente, quem possui a maledicência, ele ou ela está sempre falando mal de alguém. E tem também o vício da queixa, que é o caso da reclamação constante. Tem o pensamento negativo constante também, que é o vício da negatividade. Tem o vício da mentira, vício da falsidade, vício da violência, seja ela verbal, física, corporal, ou através de expressões faciais. Só que no topo dessa lista está o egoísmo, de onde deriva uma série de outros estados maléficos nossos. Resumindo, o que são esses vícios? Os vícios são hábitos negativos que nós realizamos de forma repetitiva e que nós não temos controle, ou seja, nós não conseguimos controlar. Então eu estava falando sobre paideia. O que é a paideia? Baseado nesse livro aqui, né? Paideia, do Victor David Salles. Então a paideia estava presente na educação da antiga Grécia e permaneceu até o século III a.C., onde o materialismo começou a tomar conta da cultura, inclusive cultura grega. Então a paideia buscava a formação ética baseada na construção da consciência, um ponto que nós falamos constantemente, falamos de consciência em vários vídeos, né? Então o foco da paideia era a ética, nos dando o direito de nascer, viver e morrer com dignidade e honra. E o conceito da paideia está muito alinhado com o conceito do meu canal, que tem o objetivo de te ajudar no desenvolvimento da consciência, através das reflexões, da lógica, da razão e principalmente através da aplicação prática. E é claro que eu também faço parte de todo esse aprendizado. Então, na antiga Grécia, as crianças eram educadas focando-se na ética, na educação da virtude, através dos mestres que as conduziam. Então, a primeira coisa que as crianças aprendiam era a ética. Só lá pelos 14, 15 anos de idade que tinham início ao aprendizado da escrita. Eles sabiam muito bem que o conhecimento por si só jamais preservaria e cultivaria esse bem que todos nós temos, que é a vida. E sabiam que de nada valeria ter o conhecimento se não tivesse a ética. Teve também um poeta grego do século VI a.C. que ele disse assim: a sabedoria é o conhecimento temperado pela ética. Então a sabedoria tem que ter o conhecimento associado à ética, junto com a ética, os dois caminhando juntos. Então, com a ética, nós somos capazes de sermos verdadeiros, respeitarmos a nós mesmos e respeitarmos o outro. E vale a pena salientar também que nenhuma lei e nenhuma repressão vão conseguir impor nem implantar a ética dentro de nenhuma pessoa. Porque a ética ela é desenvolvida de dentro para fora e não ao contrário. E os talentos que nos são dados devem ser usados para cumprir a nossa missão. Que os antigos gregos definiam a nossa missão como destino a cumprir. Então, enquanto estivermos cumprindo o nosso destino, nós estaremos a caminho da liberdade responsável. E não da liberdade irresponsável que encontramos nos dias de hoje. Que muitas pessoas querem ter a liberdade, mas acham que liberdade é fazer o que quer quando bem entende, né? E na verdade, quando nós fazemos o que queremos, quando bem entendemos, isso vai nos aprisionar ainda mais devido às consequências. E não vai nos trazer a liberdade que estamos buscando. Tem até uma frase de Paulo de Tarso, que ele disse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E os gregos, aqueles antigos gregos, entendiam que a vida não é negociável. A vida pertencia aos deuses ou pertencia ao universo.
e cabia a cada um de nós honrá-la e recriá-la como co-criadores, com os nossos talentos educados e expandidos ao máximo que pudéssemos. Isso significa que quando nós estamos realizando alguma ação, se nós não estivermos em sintonia com as leis divinas, estamos nos desviando do caminho. E junto com esse desvio vem o sofrimento. Só que quando nós estamos realizando alguma ação com sintonia com as leis divinas, as coisas fluem corretamente, fluem adequadamente, tranquilamente. Então nós podemos perceber se as coisas que estamos realizando estão fluindo ou elas estão travando e trazendo para nós muitos sofrimentos. Então na antiguidade tem um outro ponto interessante também, que eles utilizavam a arte de trocar os papéis com o outro, com a finalidade de se colocarem no lugar do outro, com a orientação dos mestres. Então era uma prática diária, com conhecimento de si e conhecimento do outro. Então nesse caso, o desconhecido, que era uma possível fonte de ameaça, onde nós normalmente nos defendemos denigrindo essa ameaça, o desconhecido era então, depois de fazer essa troca de papéis, o desconhecido era reconhecido e compreendido. E qual a vantagem disso? Nascia o respeito, a tolerância à diversidade e o direito de ser. Então Jean Piaget afirmava que a criança pensa com as mãos e não com a cabeça. Então o que significa isso? Significa que não é simplesmente pelo intelecto, mas pelo fato de nós colocarmos em prática o aprendizado. Então vale para nós também procurarmos colocar em prática tudo o que nós aprendemos. E quanto antes, melhor. Senão o conhecimento ele vai sendo esquecido, né? Então quando nós nos colocamos no lugar do outro, com a experiência do outro, nós desenvolvemos a empatia. Porque eu disse nos colocarmos no lugar do outro com a experiência do outro? Porque simplesmente se nós nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos pensar assim: eu não faria isso se eu estivesse no lugar dele ou se estivesse no lugar dela. Aí faria julgamento da situação. Por isso que é importante nós nos colocarmos no lugar do outro com a experiência do outro. Mas como é muito difícil às vezes nós nos colocarmos no lugar do outro, nós podemos começar a pensar de uma forma diferente. Como seria se aquilo estivesse acontecendo conosco? Aí nós vamos ter esse sentimento. Podemos ter um entendimento melhor. E quanto mais nós nos sintonizamos com a dor alheia, mais cresce a empatia. E através da empatia, nós buscamos os recursos que estiverem ao nosso alcance para poder ajudar a pessoa que está em sofrimento. Vou tomar um pouquinho de água aqui. E Victor David Salles, nesse livro Paideia, ele diz que todos nós lutamos para ser, ao contrário de não ser. O não ser seria nós perdermos a nós mesmos. E a morte está associada a isso também. Então tem pessoas que não acreditam que existe algo além da morte, mas têm medo de morrer. Então isso é relatado naquele livro, Paideia, do Victor David Salles. Então todos os mitos se fundamentam na existência de algo além da morte. E também que a vida não começa no nascimento, mas a vida ela remontava de outras existências anteriores. Então é a lei biológica da reencarnação, denominado como palingenesia pela ciência. Então eles entendiam que sem a reencarnação, a jornada do herói que eu comentei em um dos vídeos, perderia todo sentido. Por que perderia o sentido? Porque de que valeria vencer os desafios da vida se não tem nada depois? E também com relação aos 12 trabalhos de Hércules, que era a representação dos trabalhos realizados pelo ser humano nas várias encarnações, também perderiam sentido. Da mesma forma que os ensinamentos dos grandes sábios e também muitos dos ensinamentos de Jesus não fariam sentido. Ele mesmo, o próprio Jesus falou sobre reencarnação, utilizando outras palavras. Ele utilizou nascer de novo.
Então toda essa questão de nós vencermos os desafios da vida, eles fazem sentido quando nós vemos que existe algo além dessa vida. E ela não termina aqui. Porque tudo que nós aprendemos agora, nós vamos utilizar depois. Da mesma forma que tudo que nós aprendemos em outras vidas, em outras reencarnações, nós estamos utilizando agora. Então os mitos também expunham a degradação e sugeriam que todos nós poderíamos nos degradar. Ou seja, que era mais fácil nós nos degradarmos do que nós nos elevarmos, nós nos regenerarmos. Ou seja, para descer não exige esforço, mas para subir é necessário esforço. Então acho que você já deve ter escutado sobre a porta larga e a porta estreita. Que a perdição é como uma porta larga e a salvação é como uma porta estreita. Então a porta larga é a descida, que não exige nem o esforço da nossa parte. E a porta estreita é a subida, que exige o esforço da nossa parte. Fiquem à vontade para comentar também se vocês concordam com alguma coisa ou discordam de alguma coisa. Se tiverem alguma dúvida, por favor, pergunte também, tá? Fiquem à vontade, estou acompanhando aqui no chat. Chat no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Então, se nós temos um desejo de um ideal superior, se nós temos grandes sonhos, mas diante das dificuldades nós costumamos dizer que é difícil vencer esses obstáculos, nós podemos analisar o pão que nós consumimos. Que o pão que nós consumimos é o resultado do trabalho árduo de várias pessoas que fizeram desde lá do cultivo do trigo até o pão chegar na nossa mesa. Então, desde o cultivo do trigo, tem uma rede de pessoas que realizaram vários trabalhos até que o pão chegasse dentro do nosso lar. A roupa que nós usamos, igualmente também, vem de longas tarefas no preparo do fio. São trabalhos árduos também realizados por pessoas. O lar que nos acolhe foi construído com o suor de muitas pessoas, que se uniram para levantar a construção. Então, em qualquer área da atividade, muitas pessoas realizaram de forma árdua a sua parte na cocriação. Então, se nós aspiramos um ideal superior, se faz necessário o trabalho. E nada se consegue de bom sem o próprio sacrifício. Por exemplo, se nós estamos no pé do morro e queremos atingir o topo desse morro, basta olhar para o topo desse morro e contemplar a grandeza do morro. Não é assim? Mas, se nós queremos ver a beleza a partir do topo do morro, vai ser preciso nós usarmos a nossa cabeça, nós sentirmos na nossa alma, movermos os pés e agir na direção do objetivo. E aí sim caminhamos ao topo do morro. Então existe um caminho fácil e existe um caminho difícil. Então a porta larga é nós ficarmos olhando o topo do morro, que é o lado fácil. E a porta estreita é nós realizarmos o trabalho para chegarmos, para nós atingirmos o nosso objetivo. A Elza Dias Nombuchig disse boa noite. Boa noite, Elza. Bem-vinda. Sueli Pereira disse uma ótima noite, Hugo. Estou aqui, bem atenta, te ouvindo com todo prazer. Muito obrigado, Sueli. Também seja bem-vinda. Então, quando nós falamos de porta, ele está presente, né? A porta está presente em qualquer construção para separar dois ambientes, dois lugares. Ela está presente em paredes, muralhas, veículos, permitindo a nossa passagem. Então, tanto a porta larga quanto a porta estreita, elas pertencem à muralha do tempo. A porta estreita revela a nossa bagagem espiritual. E a porta larga expressa o nosso desequilíbrio interior. E quando nós temos um desequilíbrio interior, nós somos levados à reparação através da dor. E quando nós temos que reparar alguma coisa, é onde nós perdemos tempo no processo de evolução. Então basta nós imaginarmos fazendo alguma coisa de qualquer jeito. Se a gente faz alguma coisa de qualquer jeito, nós temos um retrabalho depois, temos que corrigir aquilo que nós não fizemos bem feito. E aí nós perdemos tempo, temos que fazer de novo a mesma coisa.
E aí perdemos tempo na realização de outras coisas. Então é isso que eu quis comentar com relação à reparação através da dor. Todos nós passamos por esse processo de dor e é necessário esse processo de reparação. Só não erra quem é perfeito. E no planeta em que nós estamos vivendo, atualmente, todos nós precisamos reparar alguma coisa. Não existe ainda um ser perfeito aqui na Terra, a não ser quando Jesus passou aqui na Terra. Então nós podemos comparar a muralha. Do lado de cada muralha está o nosso passado e o nosso presente. E do lado de lá da muralha está o nosso futuro e também a eternidade. Ou seja, do lado de cá é a sementeira de hoje. Do lado de lá é a colheita de amanhã. Então todos nós passaremos por essa porta. Compulsoriamente, obrigatoriamente, todos nós vamos passar por essa porta. E o tempo vai nos apresentar os nossos valores, conforme nós atravessamos essa muralha. Se vai ser pela porta do trabalho e da dificuldade, ou pela porta dos caprichos enganadores, que são os apegos às coisas passageiras. Nós que escolhemos se queremos o caminho da dificuldade, a porta do serviço, do trabalho, ou a outra porta, que é a porta dos caprichos que nos enganam, que são aqueles apegos às coisas passageiras. Então, a busca do conhecimento e a busca da ética para a descoberta de nós mesmos é como uma porta estreita ou porta larga, que depende de nós escolhermos qual que nós queremos. Então é importante nós lembrarmos, se nós queremos o caminho da porta estreita, é importante nós aprendermos a começar a nos libertar dos apegos às recompensas. Nós aprendemos a conhecer os nossos vícios e poder governar esses vícios. E também nós temos a arte de trocar os papéis com o outro, nos imaginando se nós estivéssemos no lugar do outro, com a experiência do outro, para nós desenvolvermos empatia e compaixão. Ainda essa questão de trocar os papéis com o outro, lá na antiguidade, bem na antiga Grécia, havia muitas encenações, teatros, onde se costumava encenar as pessoas se colocando na posição, nos papéis dos roteiros que tinham criado. E assim, eles representando aqueles personagens, eles se sentiam na posição daqueles personagens e podiam entender como que cada um desses personagens se sentia naquele contexto do teatro. Nós também, através das várias encarnações, nós vamos passando por papéis diferentes. Uma hora nós aparecemos como filhos de uns, às vezes nós, em outra encarnação, como pais de outros, como tios, parentes, amigos. Então, em cada uma das reencarnações que nós vamos passando, vamos cumprindo papéis diferentes também, para saber como cada um dos papéis se comporta e qual é o aspecto de desafio em cada um desses papéis. Então, que todos nós possamos buscar a porta estreita, tendo gratidão pelas dificuldades. É importantíssimo isso, passar pela porta estreita, ou buscar a porta estreita, tendo gratidão pelas dificuldades, conservando a alegria e a esperança em busca de tempos melhores. Então, o fato de nós entendermos que existe um contínuo da vida, que a vida não termina quando nós morremos, existe a continuidade para outras vidas, isso nos traz esperança para continuarmos trabalhando, continuarmos nos desenvolvendo moralmente e espiritualmente. E eu espero que durante essa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. E você que está assistindo essa live, ou está assistindo a gravação, que você possa escrever um comentário, caso ainda não tenha escrito, né? Para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não. E se te ajudou, o que te ajudou? O que te chamou mais a atenção nesse conteúdo? E se você tiver alguma crítica, por favor, comente também, para que eu possa melhorar o conteúdo dos próximos vídeos. Então, se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens.
Gratidão a todos vocês. Espero vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que a próxima live vai ser segunda-feira às 19h19. Muito obrigado a todos que estão me acompanhando, que acompanharam até o final aqui, compartilhando conhecimentos e também colocando comentários, participando também da live. Muito obrigado a vocês. Boa noite, Annie Keber. Nos vemos segunda-feira. Que todos tenham uma excelente noite e um excelente final de semana. O Jonathan escreveu: gratidão, uma boa noite. Gratidão a você, Jonathan. Boa noite. Estarei presente na próxima. O Jonathan escreveu. Muito obrigado, Jonathan. Estarei segunda-feira, 19h19. A Annie Keber escreveu também. Também. Obrigado, Annie Keber. Obrigado pela participação de vocês. A Andréa Vieira escreveu: gratidão, Hugo. Suas lives são grandes fontes de sabedoria. Muito obrigado, Andréa. E gratidão a você também. E aqui temos Ana Maria Kolernik, escreveu: gratidão, boa noite. Boa noite, Ana Maria. Gratidão a você também. Gratidão a todos que estão me acompanhando nessa live. A Sueli escreveu: boa noite, até segunda. Boa noite, Sueli. Nos vemos segunda-feira. Vou começar a desconectar aqui, desconectando primeiro aqui o Instagram. Boa noite para vocês do Instagram. Nos vemos na segunda-feira. Ótimo. Então não estranhe essa batida de palma não. Eu bato palma para poder sincronizar o áudio com o vídeo, que eu tenho um gravador de áudio e tenho um gravador de vídeo que eu preciso sincronizar, por isso que eu bato palma, tá? Não achem estranho não, por causa disso. Minha mãe escreveu: obrigada pela live, até segunda. Boa noite e bom descanso. Obrigado, mãe. Boa noite e bom descanso para a mãe também. Vamos nos falando. A Cristi Ayrton escreveram: obrigada por mais esta live. Boa noite, daqui da Espanha, Cristi Ayrton. Muito obrigado, Cristi Ayrton. Sou eu que agradeço a vocês. Lá da Espanha, do outro lado do Oceano Atlântico. Muito obrigado. Elza Dias Nobuchique, até segunda. Também a Elza de longe, né? Do Pará. Contribuindo também com a live aqui. Muito obrigado, Elza. Até segunda-feira. Então, encerrando aqui a transmissão no YouTube também. Então, boa noite para vocês que estão no YouTube. Vejo vocês na segunda-feira às 19h19. Muito obrigado por me acompanharem aqui na live. O pessoal do Facebook também, boa noite para vocês do Facebook. Nos vemos segunda-feira às 19h19.